conversado, inclusive, com a minha assessoria, que eu ia procurar até evitar janeiro. Eu fiquei fora, né? Fiquei de pé, em fevereiro também, eu estava tomando providências internas, e eu disse que a partir de março eu estaria exatamente disponível para vir aqui e mais ouvir, atender as perguntas e responder de maneira educada, humilde, a todas as demandas que tiver. Mas aproveitar até para dizer que nós estamos hoje na Prefeitura, em todos os setores, trabalhando. Diria que o ano letivo na educação está começando dentro da normalidade, com os ajustes que foram feitos. Nós tivemos aí a troca, inclusive, da titular da secretária, e aí do comando, diretor de ensino, aquela coisa toda. E eu diria que hoje, na educação, nós temos um ponto que ainda não está redondo. É o atendimento de vagas nas creches a todas as crianças inscritas. Nós ainda temos um débito. Ainda ontem chegamos à ordem do serviço de uma creche lá nas instalações da Islândia, no bairro Caravaggio, né? Em 90 dias deve ficar pronto, e mais algumas, que deu para morar, o Nadir, mais algumas que estão em andamento, para que a gente resolva essa demanda. Na área da saúde, nós temos hoje uma deficiência em alguns médicos. Nós contratamos, foram 10, 12 esses dias, e 10 saíram porque passaram em residência, foram cuidar da vida deles. E você, para substituir esses médicos, você acaba tendo um problema que demore de mais de 30 dias para você poder fazer a contratação de um novo. Mas eu poderia afirmar aqui, a nossa comunidade, Daniel, que nenhuma unidade de saúde, nem OPA, há uma falta de médicos. Pode estar ocorrendo a falta do médico 40 horas, que são esses que pediram para sair, mas há a substituição e a comunidade da localidade é avisada. Então, estou atendendo o medicamento. Nós temos um problema hoje, por força legal, nós não podemos fazer a distribuição na unidade de saúde. Isso faz com que a população, na maioria dos remédios, ele tenha aqui a farmácia do município, mas diria que também na área da saúde a gente está podendo dizer que estamos com atendimento satisfatório e, evidentemente, ouvindo todas as demandas que acontecem para que a gente possa aprimorar. Na questão de obra e infraestrutura, no interior nós fizemos quase todas as estradas do interior, e aqui na cidade, de maneira acelerada, nós estamos procurando atender as demandas. Agora, há uma demanda tão grande que nem em todas a gente consegue atender. Mas agora começamos no mês de fevereiro esses mutirões nas sextas, sábados e domingos. Até te explicando, Daniel, nós temos um problema de falta de máquinas. Então nós estamos tirando do interior as máquinas e o pessoal na sexta, sábado e domingo. E elas ficam aqui na cidade para se juntar às máquinas da Secretaria de Obras, para que a gente possa fazer uma varredura, digamos, em toda a cidade, atendendo aquelas ruas que não têm calçamento. Nas ruas que tem asfalto, nós criamos uma patrulha de emergência para atender um buraco na rua, uma boca de lobo entupida, para não entrar na fila da Secretaria de Obras. Nós copiamos esse modelo do secretário Clésio Salvário de Criciúma. Essas demandas estão ligadas no meu gabinete, uma pessoa ligada ao prefeito, para poder atendermos de maneira rápida. E nenhuma, podia te assegurar, Daniel, que nenhuma das demandas que a comunidade repercute aqui no teu programa, na Rádio Clube, ficaram sem uma atenção devida do prefeito. Muitas vezes a gente não resolve na celeridade que nós gostaríamos e na necessidade que a pessoa tem. Mas a cada uma, não é que tem uma explicação ou uma desculpa, temos exatamente muita informação a dar à comunidade do porquê que foi feito aquilo, porquê que não foi feito aquilo. Como no começo do ano passado era muito recorrente a questão do marco regulatório, eu diria o seguinte, que hoje só não está habilitado no marco regulatório as entidades que não se enquadraram na lei 1319, se não me engano. Então, por problema da prefeitura, não há nenhuma falta de atendimento, mas muitas entidades, elas não conseguem atender a questão da lei e a gente se vê privada. A outra informação que eu gostaria de deixar preliminarmente, que entrou em vigor também uma lei federal que trata da questão dos tributos, isenções de tributos municipais. Pela lei federal, que entrou em vigor em 1º de janeiro, nenhum município pode dar isenção total de impostos. O máximo que ele pode dar de benefício, que antes era zero, agora é 2%. E a outra informação que eu gostaria de colocar, que nos próximos dias, todas as propriedades de Lages, seus moradores, estarão recebendo o carnê do IPTU do ano de 2018, que ele vem com um aumento de 1,95, Daniel, que foi exatamente a inflação do ano passado. Nós eliminamos a impressão de quase 8 mil carnês, que eram aqueles que o custo da impressão do carnê era maior do que a receita se eles pagassem, e nós fizemos também um ajuste nas questões das chácaras do entorno de Lages,
que havia uma cobrança abusiva e nós, num projeto de lei aprovado na Câmara, esses carnês devem chegar com valor reduzido. Então, de maneira sucinta, seria essas aí a minha introdução, mas gostaria de ficar exatamente à disposição para vocês e para o público de casa poder fazer as perguntas. E não existe má pergunta nem mal criada. O que deve ter, de minha parte, é o respeito e a educação em responder a todas. Com certeza a gente também aí, inclusive tem um dos assessores do prefeito aqui que está vendo a quantidade de perguntas que chegam aqui, não tem nem como a gente... Mas no ping-pong dá para responder bastante. A gente fazer todas essas perguntas aqui. Mas, prefeito, a primeira pergunta que nós queremos fazer é a seguinte... um questionamento feito pela população de Lages ainda é sobre aquela promessa de campanha sua, onde o senhor fazia um compromisso de visitar logo cedo as unidades de saúde até o final do seu mandato. Isso não vem acontecendo, talvez, não com aquela frequência proposta Sim. em campanha. Conforme o senhor prometeu, diante dessa situação, a pergunta que fazemos é essa. O que acontece que o senhor não está conseguindo, dentro do seu propósito, cumprir com essa promessa? É porque eu tenho... É verdade, é verdade. Agora, eu tenho as unidades de saúde, as questões assistenciais, os abrigos, as obras. Então, a gente está diariamente visitando as comunidades e nós depender nesses pertences da prefeitura. Efetivamente, eu não consigo hoje fazer isso diariamente na saúde. Mas nós temos um trabalho sintonizado nosso, o gabinete, com a Secretaria de Saúde, em que diariamente nós estamos em todas as unidades exatamente atendendo a esta demanda. Eu diria que a casa está relativamente em ordem e hoje atendendo de maneira satisfatória, tendo que avançar ainda na melhoria do atendimento na saúde. E nessa questão, já fazendo a citação, nós desenterramos uma encrenca que tinha ali na UPA, né? E que hoje a obra está andando com recursos da Prefeitura e a expectativa dessa obra, que era para ter sido inaugurada em 2014, nós ainda, tendo da metade do ano, a gente possa ter essa unidade, aí assim, moderna, instalações modernas, para darmos o atendimento mais adequado à nossa população no pronto atendimento do município. Prefeito Antônio Seron, dias atrás, aí, uma denúncia feita pelo vereador Jair Júnior, essa denúncia era em relação a possíveis parentescos do seu vice, Juliano Polese, que apesar de serem alguns servidores efetivos, ocupavam cargos comissionados, e essas portarias foram expedidas pelo senhor. O que o senhor fala a respeito dessa situação? Afinal de contas, existe ou não irregularidade nessas contratações? Deixa eu te colocar, e até posso pontuar. Havia o caso de um cunhado, em que tão logo eu soube, ele foi exonerado. A questão da esposa dele, da companheira dele, Aline, ela é funcionária efetiva do município. Nós já prestamos esclarecimentos ao Ministério Público. Eu entendo, pela capacitação técnica dela, entendeu? Por ela ser economicamente vantajosa para o município, ela ocupar uma função gratificada, não é um cargo comissionado. A lei orgânica fala em cargo comissionado. Sim. Ela ocupa a função gratificada, eu entendo pertinente, eu defendo a legalidade desse ato, mas eu vou me render, evidentemente, se o Ministério Público e a Justiça na frente entender. A questão econômica eu vou te explicar. Um diretor hoje do município ganha em números redondos R$5.000. Se eu nomeasse uma pessoa para essa função, para ganhar R$5.000, ela ganha o salário que ela ganha como efetiva e 30% dos 5.000. Então eu economizo R$3.500 reais por mês com ela que é habilitada e capacitada para essa função. Então eu entendo que é legal, né? Mas vou me render, se a justiça entender que não. Então, veja, na outra questão, é um nome que eu desconheço, eu não sei se é filha da companheira, do pai, é um caso que eu não levei em conhecimento, porque eu não tenho conhecimento dessa ligação, se é ligação afetiva ou não. Mas a denúncia chegou e num fato que eu tinha que corrigir, eu corrigi. Prefeito, o pessoal perguntando aqui, eu vou tentar intercalar algumas minhas com algumas perguntas dos ouvintes sobre as casas da Avenida Ponte Grande. O que o prefeito nos fala? Quarta-feira dessa semana estará a doutora Márcia, diretora da Caixa Econômica de Criciúma, em Lages, com toda a equipe e toda a equipe da Prefeitura que trata desta questão. A expectativa nossa é que na virada deste semestre a gente possa dar condições de habitação para todas aquelas famílias. Ela evoluiu, há um problema hoje de acesso, mas que está sendo construído, e a gente imagina na reunião de quarta-feira nós podermos darmos uma resposta
positiva, dando data da ocupação daquelas casas por essas pessoas. É uma questão, inclusive econômica para o município, né? Que você vai evitar de pagar muito aluguel social, ou então poder incluir outras famílias necessitadas no aluguel social no local daquelas que hoje, no lugar daquelas que hoje recebem e não tem a sua casa. Está bem encaminhado, assim como a parte do esgoto sanitário daquele projeto, e já está sendo elaborado pela empresa competente o projeto executivo para licitação da pista de asfalto da Ponte Grande, que vai da 282 até o Cacetinho. Inclusive, existe uma previsão para o término dessa obra? Olha, essa obra ali parou. E as pessoas dizem que eu dou muita desculpa. Não, eu dou verdade, eu dou informações. Essa obra estava parada com dinheiro em caixa. Talvez lá seja o único lugar do mundo. Em caixa, na Caixa Econômica, um financiamento, fundo perdido. E houve incompetência da gestão passada de deixar uma licitação mal feita e enrolada. Essa é a verdade. O pessoal não gosta, não tem problema. Não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Nós desentravamos o processo e hoje está andando tanto a pista o projeto da pista de asfalto, a locação das casas e a questão do esgoto. Podem não gostar, mas essa é a verdade, né? Prefeito, o pessoal está perguntando com relação às obras da Cirilo Vieira Ramos. Bom, mas você tem que pedir para todos os prefeitos que passaram por lá, porque não fizeram. Eu vou fazer essa obra. É uma vergonha. Nem que eu pegue uma picareta e eu vou fazer pessoalmente. No meu mandato eu vou fazer essa obra, né? Porque com certeza a pior rua de Lages, com trânsito muito intenso, e que é um deboche aquele pessoal que mora ali. Agora, passaram 40 e tantos prefeitos na minha frente aí que não fizeram. Eu vou fazer. O senhor falava na sua introdução sobre 10 médicos aí que pediram demissão, né, exoneração. Eu falava 8 ontem na reunião lá na igreja do navio, aí o Dilo me corrigiu, não, são 10. São 10 médicos. Eles passaram em residência, eles foram cuidar da vida deles, com todo direito. E a substituição, Daniela, eles demoram, tem que fazer o chamamento, é processo, não é você pegar um nome na lista telefônica, tem que ter um processo seletivo, e é complicado, demora mais de 30 dias. Mas eu posso afirmar, nenhuma das 27, 28 unidades da prefeitura está sem médico. Né? O que está faltando é aquele médico 40 horas, que já estava com ambiente familiar naquela comunidade, fazia um trabalho extraordinário, e a comunidade não se cobra porque ele foi embora porque foi cuidar da vida dele, e é um direito que tem, mas nenhuma unidade está desprotegida. Pode ter um meio-dia de uma terça-feira, uma tarde de uma quarta, que não tenha, como não tem um médico 40 horas, nós temos aqueles médicos de produção, mas a comunidade é avisada pelos nossos atendentes que hoje não tem, mas amanhã tem. Então, a gente está atendendo toda a comunidade e contratando exatamente esses médicos que estão em falta. Ok, eu só quero abrir um parênteses aqui e dizer para o Gustavo Assink, que fez um comentário aí que o prefeito está moendo o Daniel, que nós não estamos aqui para moer ninguém, certo, senhor Gustavo Assink? As perguntas que eu tenho para fazer ao prefeito, eu vou fazer. Então, por gentileza, que os seus comentários aí sejam mais respeitosos, porque na minha frente o senhor não fala dessa forma. Agora é fácil publicar isso em grupos, certo? São 9 horas e 36 minutos, 9h36, eu acho que respeito é bom, viu, Gustavo? Sempre te respeitei e peço que você me respeite também. Prefeito, com relação ao vereador Vone, ele vem enfrentando um processo de cassação, vereador do município de Lages, devido a alguns serviços prestados por sua empresa na Secretaria de Agricultura. O que o Executivo justifica diante dessa situação, uma vez que a contratação e esses empenhos e pagamentos foram autorizados pelo Executivo? Olha, é um caso que hoje está circunscrito à Câmara de Vereadores, que vai fazer lá a sua análise política, que é um dever da Câmara de Vereadores. O que eu posso dizer é que eu fiquei tomei conhecimento deste fato exatamente quando ele veio a público, né? E aí cabe fazer o julgamento, nesse caso, da gravidade, se isso aí, a nível e aí os vereadores que vão tratar, se esta pena justifica uma cassação de mandato. Lá tem 251 anos, nunca um vereador foi cassado. Houve irregularidade, mas houve a prestação de serviço. E foi num contrato de emergência que foi feito, em que houve um descuido, tanto do vereador quanto da Secretaria da Agricultura. Eu já falei para meus pais, mas o serviço foi contratado,
o valor foi dentro de uma tomada de preço e eu não vejo imoralidade. Irregularidade houve. Agora, daí até se crucificar é um julgamento político que a Câmara vai fazer. Ele prestou serviço dentro de um decreto de emergência que o nosso pessoal, preliminarmente, e talvez sem uma análise mais aprofundada, entenderam que poderia ser feito. Prefeito, um ouvinte está fazendo aqui um assunto, na minha visão, um tanto quanto particular, porque se refere ao seu salário que o senhor doa. Mas o senhor disse que eu posso fazer qualquer uma das perguntas que chegarem aqui, a gente está filtrando algumas. Ela diz assim, por favor, faça essa pergunta para o prefeito. É uma sugestão para o prefeito. Por que ele não doa parte do salário dele para as pessoas fazerem exames? Pois os exames estão demorando muito mais tempo para nós lagianos. Obrigado. Olha, eu vou dizer, uma parte do salário a gente doa até para as pessoas, muitas vezes precisam de remédio, consulta, eu tenho feito isso de maneira pessoal. Mas eu tenho por hábito doar o meu salário a entidades que tratam prioritariamente de idoso, criança e mulher, pessoas necessitadas. Eu ainda agora devo fazer esta semana a doação do salário do mês de janeiro, que eu não fiz ainda. O senhor já sabe para qual instituição? Eu devo fazer para o Crença. Por Crença. Houve uma solicitação da Rose, que é a gestora ali da unidade, eu até não falei com ela ainda, mas já vou dizer de público, né? Devo fazer por Crença nesta semana. Eu agradeço o convite dela, mas eu tenho procurado atender de maneira satisfatória, não faço isso para propagandear. É exatamente como isso que eu fiz, eu faço de coração e estou muito feliz de espírito de poder estar atendendo essas pessoas. Como tem sido essa experiência? É gratificante. Ô, Daniel, eu saí de casa, não tinha dinheiro para pagar passagem, nem para comprar uma conga ou uma alpargata que eu usava na época. E Deus me deu chance de ganhar dinheiro para sustentar minha família e viver. Eu pude fazer isso em favor daquelas pessoas que mais necessitam. Não faço de maneira demagógica, não preciso, entendo que não serei mais candidato a coisa nenhuma. Eu quero ser candidato a ser um prefeito honesto, decente, humilde e sincero para a população de Lages. Ouvinte perguntando aqui, gostaria de saber do prefeito se haverá chamada pública para professores atuarem no Mais Educação. Não, esse projeto está andando. Agora tem um detalhe, eu já chamei a secretária Ivana, porque o governo federal lançou o projeto e agora tirou 90% da obra. Se a prefeitura tiver que manter todo o projeto, não tem condições. Vai faltar dinheiro. O ano passado, Daniel, e a Clube noticiou, eu investi 40 milhões, eu, prefeito, investimos 40 milhões, além do constitucional, em saúde e educação. Atendemos a população, mas isso podia ter feito 70, 80 quilômetros de asfalto também. Então, muitas vezes é prioridade a saúde e educação, evidente que é, mas você quando tira e coloca mais num local, falta no outro. E o Mais Educação é um belíssimo programa, só que o governo federal te dá isca, na hora de pegar o peixe ele pega, e você fica só com a vara, com o anzol e com a vontade, né? Por falar em governo federal, com a saída de Raimundo Colombo, que foi o governador que lhe apoiou, inclusive, né, na sua candidatura, com a chegada do PMDB e talvez a possível permanência do PMDB aí no governo do Estado, dificulta um pouco para atrair recursos para Lages diante do cenário atual? Eu diria que a partir do ano que vem que a gente vai fazer essa análise. Até o dia 31 de dezembro, o governo é Raimundo Colombo e Eduardo. Ninguém votou no Eduardo. E votaram em Raimundo Colombo e Eduardo. Eu entendo que o programa de governo, ele continuará até o fim do ano. Os projetos, os convênios, Daniel, que nós temos com o governo do Estado e não com o governador, eles estão todos em andamento, não há nenhum convênio que esteja em atraso no pagamento. Então eu não vejo problema nenhum. Até faço citação de dois, que é a questão da revitalização do centro e o mercado público. Outros dois projetos importantíssimos que estavam sonolentos, né, que a gente conseguiu despertar e que eu quero na virada do semestre que os dois estejam andando. Nós temos 5 milhões e 600, Daniel, em caixa da revitalização do centro e 4 milhões e 300 para a revitalização do mercado público. Na questão das estradas também está fluindo normalmente. Então eu diria que este ano a gente tem a fluição normal dos funcionamentos. Outra coisa, eu conheço o governador Eduardo, sei do seu compromisso com a comunidade, eu não imagino retaliação. Retaliação só tem na cabeça de gente pequena. Isso pessoas estadistas, como governador do estado, nesse tipo de retaliação. Me orgulho desse amigo do governador Raimundo Colombo, de tê-lo ajudado a ser governador, foi um excelente governador de Santa Catarina, está aí os números para dizer. Eu não tenho, quanto a isso, receio. E o ano que vem será um novo governo, e aí daqui uns dias vamos começar a discutir essa questão da eleição estadual. Muito bem, nós vamos para o intervalo, Serginho, e na sequência a gente volta conversando com o prefeito Antônio